Em 2011, o futebol brasileiro viveu um momento que parecia impossível. Um dos maiores jogadores da história do futebol estava voltando para sua casa, Ronaldinho Gaúcho, o jogador que fez o mundo sorrir, que encantou estádios, que transformou o futebol em espetáculo, um verdadeiro artista em campo. Mas naquele momento havia uma dúvida no ar. Ele já não era mais o mesmo. Depois de anos no topo da Europa, sua carreira dava sinais de queda. E então, a pergunta que dominava o futebol era bem simples. O que ainda restava do Ronaldinho Gaúcho? Isso era o que todo mundo se perguntava na época. E bom, o que ninguém imaginava era que esse retorno dele para cá teria muito caos, muita magia e um final amargo. Tudo isso junto e misturado, e eu vou contar agora como foi. Para entender esse retorno, é preciso lembrar quem foi o Ronaldinho Gaúcho naquela época. Bom, nos anos 2000, ele não era apenas o melhor jogador do mundo. Ele era o futebol. O futebol em si respirava e exalava o Ronaldinho Gaúcho. No Barcelona, ele fez coisas que pareciam simplesmente impossíveis. Dribles desconcertantes, passes sem olhar, assistências improváveis e gols que desafiavam a lógica. Inclusive, era comum ver torcedores rivais aplaudindo ele. Era comum também ver adversários sorrindo, porque o Ronaldinho Gaúcho ele não jogava só para vencer, ele jogava para encantar. E em 2005, ao ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, ele disse: "Eu jogo futebol com alegria. Sempre foi assim." E talvez essa frase explique tudo, né? Essa frase tem totalmente a essência do R10. E lá entre 2004 e 2006, o R10 viveu o auge absoluto. Melhor jogador do mundo, campeão da Champions League, ídolo global, ídolo de todos. Mas assim, no futebol, o auge ele nunca é eterno. Então assim, em 2008, o Ronaldinho Gaúcho ele então deixa o Barcelona rumo à Itália, rumo ao Milan. A expectativa era de recuperação e por alguns momentos ele até mostrava essa recuperação que ele queria, que ele almejava. Mostrava lampejos, mas já não era o mesmo. A magia ainda existia, ainda estava lá, mas parecia cada vez menor. Então a imprensa europeia começou a questionar: será que Ronaldinho já tinha passado do seu melhor? E aos poucos a resposta parecia ser que sim. Até que em 2011 veio a decisão final. Ele sim iria deixar a Europa. E aí, quando saiu a notícia, o Brasil simplesmente parou. Ronaldinho Gaúcho estava voltando, como assim? Então, 3 clubes começaram a se movimentar, começou a movimentação de Grêmio, Palmeiras e Flamengo. E bom, o Grêmio parecia o destino natural, né? Foi ali que tudo começou. Ele é da categoria de base do Grêmio, por isso que o apelido dele é Ronaldinho Gaúcho. Então a torcida já comemorava, né? Antes da hora mesmo, os gremistas já ficavam eufóricos, eu lembro bem na época, já faziam faixas, enfim. Mas o futebol, ele adora reviravoltas. Então nos bastidores estavam pegando fogo, tinham negociações acontecendo a todo vapor, tava uma loucura só. E no meio dessa loucura toda, dessa doideira, o seu irmão e empresário veio e resumiu bem a decisão final. Ele quer jogar onde se sente feliz. Só que essa felicidade não estava no Grêmio. E o impacto ele foi assim simplesmente imediato. Surpresa, euforia, polêmica, tudo junto e misturado. E os torcedores do Grêmio então se sentiram traídos. E se sentiram traídos mesmo. O pessoal lá do Sul, os gremistas, eu lembro que eles fizeram toda uma festa antes da hora, né? No estádio, se eu não me engano foi isso. No estádio eles fizeram faixa, tinha até caixa de som, tudo certinho, tudo no esquema, pro cara simplesmente assinar com o Flamengo, cara. Isso daí foi absurdo demais. Mas por outro lado, os torcedores do Flamengo simplesmente em êxtase, né? Porque era mais do que uma contratação, era um acontecimento. E então a chegada ao Flamengo não foi uma simples apresentação, assim por dizer. Foi um verdadeiro espetáculo. Milhares de torcedores tomaram a Gávea, o mar vermelho e preto se alastrou pelo Rio de Janeiro. E quando o Ronaldinho apareceu, o estádio simplesmente veio abaixo, explodiu. E então ele disse a seguinte frase, e famosa frase inclusive: "E agora eu sou Mengão." Uma frase simples, né, mas que carregava um peso enorme e inclusive uma frase simples, porém, como o Ronaldinho falou, eu achei bem engraçado na época, com aquela voz dele meio rouca. E aí eu lembro que essa frase, inclusive, ela ficou muito famosa no país todo. E bom, naquele momento parecia que o Flamengo ele ia começar uma nova era, né? E faz todo sentido eles acharem isso, né? Porque se for parar para analisar na época, na cabeça da torcida do Flamengo, eles assim não estavam nadando em dinheiro ainda, igual como é hoje em dia, mas eles estavam trazendo o R10, pô. O R10 ainda meio jovem, não era tão velho ainda não. Tinha uma idade razoável ali e era o R10, então dava pra falar aí que o Flamengo parecia que estava entrando numa nova era, dava pra se falar.
Bom, mas indo pro que importa mesmo, dentro de campo, o Ronaldinho, ele respondeu. Logo nos primeiros meses, ele virou o cérebro do time. Criava, finalizava, decidia. O Flamengo entrou em uma sequência impressionante, inclusive, de invencibilidade lá em 2011. E, inclusive, o Ronaldinho ele era o centro disso tudo. Ele realmente voltou a sorrir e a alegria dele parece ter voltado assim que ele voltou ao Brasil. E, bom, se o Ronaldinho voltava a sorrir, com certeza o futebol sorria de volta. E em uma entrevista, ele resumiu aquele momento. Eu estou feliz de novo jogando futebol. E para quem conhece o R10, sabe que ele tá feliz fazia assim toda a diferença. E então chegou a noite mágica. Flamengo e Santos, Vila Belmiro. De um lado Neymar, do outro Ronaldinho Gaúcho. Vila Belmiro 2011. E o pior é que é bizarro pensar que 5-4, pô, saíram 9 gols, jogo doido, né? Mas nesse caso aqui, esse placar elástico, ele fica um pouco de lado, porque aconteceram tantas outras coisas, assim, excepcionais nessa partida. Partida essa, inclusive, que, assim, eu não sou flamenguista, não sou santista nem nada, mas eu tive a sorte de assistir isso ao vivo e foi uma das melhores experiências, futebolisticamente falando, né, que eu tive. E bom, teve tantas outras coisas além desse placar assim louco. Teve hair-trick do R10. E que hair-trick, viu? Hair-trick dele. Teve gol de falta por debaixo da barreira, que popularizou esse negócio de o pessoal ficar deitado ali embaixo da barreira, que tem muito hoje em dia, né? Eu acho que ele popularizou bastante com esse gol aí, famosíssimo, que foi até bem embaixo do ganso, né, que passou a bola. Enfim, teve isso tudo. Teve o Neymar novinho ali, acabando com a partida também, fez 2 gols. Fez gol de Puskás, fez aquele golaço de cavadinha por cima do goleiro lá, que gol subestimado, inclusive. Esse primeiro gol aí do Neymar na partida. Golaço, enfim, teve tanta coisa boa nessa partida que, assim, sorte a minha que eu assisti ao vivo. E o Flamengo acabou ganhando, né? Lá na Vila Belmiro mesmo, jogão. Enfim, eu acho que esse momento aqui foi o momento, assim, o ápice do pico que o Ronaldinho teve com a camisa do Flamengo. Foi nessa partida, ele realmente representou muito. E bom, após o jogo ele disse, foi um dos jogos mais bonitos que eu já participei. E nem era exagero dele, né? Como a gente bem sabe, esse foi uma das partidas, assim, se não foi a partida mais memorável dele com a camisa do Flamengo, como eu acabei de falar. E o Ronaldinho, assim, ele tem muito... Eu não sei, eu acho muito que o Ronaldinho, assim, ele gosta de ganhar, todo atleta gosta, né? Claro. Mas o Ronaldinho, assim, quando ele participa de um jogo desse, assim, que é um nível acima dos jogos normais, parece que para ele é mais agradável, é um motivo de felicidade maior do que para os outros atletas. Ele é um cara assim, um cara especial, o Ronaldinho. Mas o futebol, ele não vive só de bons momentos. Nos bastidores, problemas começaram a surgir. Salários atrasados, promessas não cumpridas, desgastes internos. Bom, então a relação dele com a diretoria começou a ruir e dentro de campo ele e o clube também começaram a decair. O nível começou a descer muito e a magia ela começou a desaparecer de novo, né? E em 2012 a situação chegou ao seu limite. Ronaldinho Gaúcho então entrou na justiça contra o Flamengo cobrando salários atrasados. E pouco tempo depois disso acabou deixando o clube sem despedida, sem final feliz, uma saída fria para uma história que começou muito acalorada. Bom, o retorno do Ronaldinho ao Brasil, ao Flamengo, né? Ele não foi perfeito, como a gente bem viu, mas uma coisa dá para se falar, ele foi inesquecível. Porque por um momento o Brasil ele voltou a ver o futebol com alegria, que é assim que o Ronaldinho é, né? É essa pessoa que ele é. E talvez para ele isso sim seja o mais importante. Isso sim seja o legado que ele gosta de ter. Porque o Ronaldinho ele nunca foi esse cara apenas de ganhar títulos, nunca foi só sobre títulos. Ele sempre foi essa sensação, esse prazer de ver ele em campo, de fazer coisas que a gente não vê outros jogadores fazendo, simples assim. É simplesmente mágico, é sobre magia. É sobre fazer o futebol parecer simples e ao mesmo tempo impossível de se replicar. E talvez a melhor definição que ele mesmo já deu sobre a carreira dele, sobre ele, tenha sido: eu sempre quis jogar com alegria. Bom, mas agora eu quero saber de você. Esse foi o maior retorno do futebol brasileiro em si? Ou não? Teve algum outro maior que superou esse do Ronaldinho? Bom, mas se você gosta desse tipo de história aqui, e você quer ver outras histórias de outros jogadores, de outros clubes, enfim, se você gosta do futebol brasileiro e do futebol no geral como um todo mesmo, então se inscreve aqui no canal Minuto 90 mais 3 e com certeza eu vou te entregar esse tipo de vídeo e você não vai se arrepender. Se inscreve aí, vai.
Bom, mas no geral é isso. Se você gostou do vídeo, então deixa o like aí para fortalecer esse canal novo. E se você quiser comentar aí outros retornos, outras voltas que talvez tenham superado o R10, deixa aí nos comentários também. Se inscreve no canal para mais histórias de jogadores, de clubes, enfim. Valeu pelo apoio e falou!